Cifras e Safra está de volta das férias. No programa de hoje, vamos apresentar o cenário atual da economia e as perspectivas para 2012. O que está acontecendo? Na Europa, uma situação preocupante e inédita e que compromete toda a zona do euro e acaba atingindo todo o mundo. Vamos mostrar o que está sendo feito para tentar conter os problemas advindos desta crise que coloca a Europa em xeque e levanta diversos questionamentos acerca da capacidade de recuperação de todos os países europeus. E para saber de tudo isso, os Cifras e Safras mantêm o acompanhamento dos fatos, das decisões tomadas, das repercussões destas medidas. Para essa primeira edição do Cifras e Safras de 2012, estive na Europa para acompanhar tudo de perto, o que ocorre na região. Para nos ajudar, no dia de hoje, Alberto Pfeiffer. Ele é engenheiro agrônomo, diretor da CEAL, Conselho Empresarial da América Latina. Alberto, muito obrigado. Celso, agradeço o convite, estou aqui para colaborar com essa análise. Vai ser um grande prazer. O Alberto é nosso colega na FIA, a Fundação Instituto de Administração, e membro do GACINTE, também um grupo da USP que estuda a conjuntura internacional. Alberto, vamos ter hoje um dia muito produtivo. Então, voltamos já. Estamos de volta e vamos tentar ajudar na compreensão deste momento conturbado da economia mundial. Preparamos para vocês um VT com explicações sobre esse assunto e com uma introdução muito interessante para a entrevista que faremos a seguir. A Europa está entre loopings e parafusos. Entre loopings e parafusos significa dizer que será um ano muito instável e preocupante no que diz respeito às políticas econômicas em toda a Europa. A recuperação deverá ser lenta e dependerá muito da atuação dos países mais fortes economicamente, suportados principalmente pela Alemanha. Esta situação de fato é preocupante e os investidores precisarão de muita atenção nesse período. E os produtores brasileiros também, pois as exportações deverão sofrer fortes impactos, o que deve levar a uma retração no comércio internacional, particularmente nas operações realizadas na zona do euro. Então, Alberto, dado isso que acabamos de assistir, como é que você vê a Europa nesse próximo momento, nesse próximo ano? Que grandes consequências isso terá para os países europeus, para o sistema financeiro? Como é que você vê isso tudo? Acho que o dado mais importante aí, Celso, é o fato de que essa recuperação vai ser lenta. Isso quer dizer que a Europa tem que se preparar para um bom período de tempo em que ela sofrerá dos constrangimentos de uma recuperação. Isto é, com o aspecto fiscal muito contido, quer dizer, os governos não poderão gastar, além do que ficará acordado, né, num grande acerto que se fará na zona do euro. Igualmente, nós teremos problemas de emprego, porque presumo que em muitos dos países europeus em que temos o Estado como um grande empregador haverá problemas quanto a esses funcionários. Igualmente, no setor privado, nós teremos uma redução do investimento, logo um decréscimo do nível de emprego. Já observamos em alguns desses países, como na Espanha, altas taxas de desemprego. Isso fará com que a demanda agregada na Europa, tanto o gasto público quanto o gasto das famílias, se encolha, e causando problemas para os países que exportam para aquela região, né? Nós exportamos alguns bens, algumas matérias-primas importantes, e certamente isso terá algum impacto sobre nós. Eu estive recentemente na França e notei que poucos são os setores que estão contratando. Realmente a contratação é muito baixa e há um grande desemprego. Você nota também uma renda
das famílias em queda e um consumo das próprias famílias também em queda. Por outro lado, a gente vê um grande custo social jogado sobre a empresa, alguma coisa meio parecida com o Brasil, um grande encargo social, uma legislação trabalhista que vinha pressionando muito o empresário e desestimulando a contratação. O Obama, nos Estados Unidos, fez um pacote exatamente com essa intenção de facilitar a contratação. E agora parece que o Sarkozy, na França, também está tomando esse caminho. Você acha que esses incentivos, reduzindo o custo, são capazes de reverter o problema do emprego na Europa? Olha, Celso, a Europa, por muitos anos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, se organizou em torno do conceito do estado de bem-estar social, com alguns elementos do socialismo sendo incorporados à economia de mercado. E esses direitos advindos do estado de bem-estar social são caros, hoje ficaram caros. E há uma dificuldade muito grande porque passaram a ser vistos como direitos adquiridos, como direitos já sedimentados dentro das sociedades, né? E é uma oportunidade muito grande, esta crise, de se cortar algumas coisas, que pode parecer até de certo ponto que nós estejamos pensando em sacar direitos dos trabalhadores. Essa não é a realidade. O maior direito que o trabalhador tem é o do emprego. E na situação atual, eles não têm emprego. Então eles precisam fazer uma redução dos custos trabalhistas para terem mais acesso a emprego e para que haja uma recuperação de toda aquela zona do euro, que é uma zona extremamente pujante, rica, criativa, mas que passa por um momento de desorganização. Havia um ministro no Brasil que dizia que a maldade a gente deve fazer de uma única vez. E a bondade deve ser distribuída a conta-gotas. A Europa evoluiu muito, né, e deixou um quadro social bastante evoluído. Entretanto, a própria China se incumbiu de trazer para nós um processo de revisão dos nossos custos. Custos trabalhistas, custos de salário, mas não só isso, custos de capital e outros custos a mais para tentar recuperar esta competitividade. Nesse sentido, Alberto, sempre me parece que o euro desvalorizando-se como está agora face ao dólar, que inicia uma recuperação e, portanto, fortalece essa moeda, trará um grande benefício, sobretudo, aos países exportadores desta região do mundo, não é verdade? É verdade, mas, por outro lado, nós temos que pensar que os mercados desses países, em muitos casos, também passam por crises. Os próprios Estados Unidos são grandes compradores de produtos europeus, né? Então, talvez a via da exportação seja uma via importante, mas não uma via central. Eu creio que a via central é a via do mercado doméstico, do consumo local na Europa. Creio que a mudança do padrão da manufatura industrial no mundo, cada vez mais com menos uso de mão de obra, cada vez mais automatizada, né, robotizada, também vai dificultar com que essa recuperação pela via da exportação industrial tenha algum tipo de impacto maior quanto à renda das pessoas, à renda das famílias, né? A Europa tem uma possibilidade de se especializar no setor de serviços, em alguns serviços, como no caso da Itália, no design, né? A Finlândia, que é também uma campeã em design de diversos tipos, mas ainda não creio que isso seja algo sistêmico. E daí eu acho que é uma dificuldade grande para a Europa. Portanto, você vê na exportação apenas algum fator de crescimento adicional àquilo que se fizer no mercado interno, não é verdade? E passa, portanto, pela criação deste mercado, a partir de novos empregos e da pujança que se vem a ter no consumo para que as indústrias passem a trabalhar para o mercado interno europeu. Portanto, investimentos serão necessários e cortes fiscais serão ainda mais necessários, não só para corrigir a situação da dívida atual e dar mais gás à política fiscal, como também no sentido de propiciar maior competitividade à economia europeia. Fica-me, então, a pergunta: a Europa terá condições de continuar a subsidiar tanto a sua agricultura? Não tem condições. E é muito paradoxal que continue fazendo. Eu creio que o ganho
político de se atender a pequenas parcelas do campo europeu, notadamente na França, na Irlanda, né, os criadores de gado da Irlanda. Na Suíça. Na Holanda também. Eu creio que esse ganho ele não justifica os imensos dispêndios que são feitos com a política agrícola comum. Ela terá que passar por uma revisão, é inexorável que isso aconteça, já quase assim se fez durante as negociações da OMC e durante as negociações diversas que houve, né, para se encontrar uma equação, um equacionamento para a questão da produção agrícola global, e eu creio que a Europa terá muitas dificuldades. O que a Europa pode fazer é pensar que ela tem padrões de produção muito elevados, com tecnologia bastante alta, e, portanto, tem condições de exportar para países que vão demandar esses produtos, e com o aumento da renda por todo o sul, por assim dizer, o mundo em desenvolvimento, há uma elasticidade de preço da demanda, para usar um termo, né, bastante, muito grande e alta, e, enfim, há uma busca desses produtos, né? É claro, a elasticidade de preço da demanda significa, neste contexto que o professor Alberto está nos colocando, que uma pequena variação nos preços para baixo pode aumentar muito a demanda. Sabe uma coisa que me assustou? E eu não tinha conhecimento de que as coisas tivessem a dimensão que alcançaram. Joga-se um rio de leite fora na Suíça, porque a produção já superou em tantas vezes a demanda nacional, que a única forma que o governo encontra é comprar o leite e jogar fora. E os frigoríficos de manteiga que tem na Europa pegavam esse leite, né, ainda pegam, processam-no, fazem manteiga e deixam ali congelado. Anos e anos a fio até encontrar o que se fazer com isso. Pois é, é um contrassenso. É um contrassenso. É quase que moralmente é um atentado, né? E com gente que nós vamos ver passando fome na Europa, porque existe e vai existir cada vez mais, o pessoal do leste europeu e o pessoal que não encontra emprego, eu creio que é hora de uma agricultura competitiva na Europa. A Europa tem condições de fazer isso, porque, de novo, tem tecnologia, tem mão de obra, tem mercados, mas ela resiste. Também tem terras férteis. Talvez não tenha um clima tão propício quanto o brasileiro, mas tem boas terras também. Não, claro, e produz uma gama de produtos invejável, né? Com produtos de nicho que nós conhecemos bem, no setor dos laticínios, no setor das carnes embutidas, dos vinhos, da uva, das frutas, enfim. Então, o temor da competição, a Europa nunca vai competir com o Brasil, Estados Unidos, Austrália por trigo, por soja, não é. Isso não faz sentido. Isso não é a ideia. A ideia é que em um mundo em crescimento, comida vai ser cada vez mais consumida. Claro. E a Europa tem o seu quinhão nisso. E não pode ter medo de usufruir desse quinhão. E, de certa forma, abrir o seu mercado. Quais são os grandes impactos desta crise no mundo latino-americano? Na nossa América Latina, você que ocupa um cargo tão relevante em termos de América Latina. Veja, a situação da América Latina é até privilegiada nesse momento, né? Ela é tida como a região do mundo que menos sofreu dos impactos da crise, que apresenta alguns países com performance invejável até, com crescimento de PIB positivo desde 2008, vários países investment grade. Em geral, esses países não participaram da farra financeira, creditícia, que assolou os Estados Unidos e depois a Europa, né? Então, sistemas bancários rígidos, o que é essencial nesse momento. Portanto, a América Latina vem numa posição boa, não é excelente nem excepcional, né? Nós temos uma situação boa, e boa em comparação. Nós temos muito o que fazer, nós somos vistos como economias em crescimento, mas nós sabemos dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, né? Claro. E temos muito o que fazer. Agora, eu creio que o que nós estamos assistindo hoje não é só, Celso, o aspecto dos países ou dos governos, é também das empresas multinacionais com base latina. Claro. Essas empresas ganharam uma força muito grande através da plataforma dos seus mercados locais, que passaram a ser relevantes, né, os mercados domésticos, claro, e se expandiram com operações por todo o mundo. E dando a essas corporações como que um novo alento de
de treinamento, de exposição a novas situações, enfim, mais poder de competição, né? Maior competitividade no fim da linha. E, portanto, maior share. E maior share, exatamente. Eu queria falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Nesse próximo bloco, nós vamos estudar as repercussões desta crise aqui no Brasil, as medidas que devem ser tomadas e o que deve ocorrer no país em face de tudo isso. Não perca, voltamos já.